Oi, gente, tudo bem? Finalmente eu consegui ter tempo para poder gravar o vídeo sobre a minha experiência em Salvador, né? Vou até tirar aqui os meus chinelos. Eu fiquei enrolando um pouco, mas na verdade acho que essa palavra não é muito bem a correta, mas realmente demorei devido às demandas da vida e também porque eu queria um tempo para elaborar tudo que eu passei lá, para poder pesquisar, para poder estudar, enfim, etc. E aí, esse tempo também que eu demorei entre tantas coisas foi porque também eu queria um pouquinho mais de profundidade. Eu não queria só gravar um vídeo pronto, enfim. Sem falar de alguns aspectos, algumas coisas que eu vi e tudo mais que eu fui entender depois. Enfim, vou explicar mais ou menos como vai funcionar a dinâmica desse vídeo pra ninguém ficar confuso. Eu gravei um vídeo lá no 7º dia que eu tava no hostel. Eu fiquei no hostel, pra quem quiser saber, depois eu posso até colocar onde foi que eu fiquei e tudo mais. Eu vou contando, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer cortes nesse vídeo que eu gravei lá, enquanto eu tava imersa na experiência. E eu vou fazer algumas pontuações gerais, assim. Eu vou fazer algumas pontuações sobre coisas que eu não captei lá naquele momento, agora, né? Então, o que acontece? Vai acontecer uma grande mistura entre o tempo e espaço passado e o tempo presente, entendeu? Então, assim, não é linear essa, entendeu? Mas é sério, gente, eu decidi fazer dessa forma porque, assim, vocês podem entender como eu tava me sentindo naquele momento e algumas coisas que eu entendi agora, depois de um processo. A moto passou, não foi legal isso. Então é isso, eu vou colocar um play pra vocês e vamos lá na nossa querida experiência em Salvador. Yeah! Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é a Kathleen e eu vim aqui falar um pouco sobre a minha experiência aqui em Salvador. Bem breve mesmo, assim, só pra complementar aqui e dar pé no que eu vou chamar da playlist de diário de bordo, que faz parte de uma proposta que eu tô tendo comigo mesma e também pra colocar aqui, alimentar o canal sobre conhecer alguns estados do Brasil, né? Experiência que já era pra ter tido há um bom tempo, mas enfim. E também colocar as minhas percepções e as minhas experiências aqui a partir, obviamente, do meu lugar de total turista, né? Também um olhar talvez de pesquisadora, né? Um olhar de pesquisadora, mas eu não gosto de me colocar nesse ponto porque me parece que eu estou utilizando as pessoas aqui como objeto. Eu acho isso um tanto quanto ocidental e né? Problemático, né? Pra dizer o mínimo. Então eu vou falar das minhas vivências aqui, desse ponto de vista, enquanto pessoa que nasceu e cresceu na cidade de São Paulo, na capital, na periferia da cidade de São Paulo, bom? Tudo bem. Então é isso. Hoje vai fazer uma semana que eu tô aqui em Salvador. E tá sendo uma experiência muito incrível. Eu já vou colocar isso de antemão. Há várias contradições que eu quero expor aqui, justamente para pensar nesse olhar de pesquisador e tudo mais. Das conversas que eu tive, das coisas que eu fui sentindo. Mas de antemão, eu garanto que até é um momento presente, tá? Ainda vou conhecer outros lugares, espero. Salvador tá sendo um lugar de muito encanto pra mim e de muitas redescobertas, assim, real. Então, tá. Eu vou cortar nessa parte o vídeo, porque aqui eu falo sobre essa questão de, enfim, a experiência ter sido muito boa e sobre me sentir totalmente acolhida aqui, né? Eu acho que é importante a gente falar isso e já abrir, tanto lá quanto pontuar isso aqui de volta, porque de fato eu senti um lugar de total acolhimento quando eu fui em Salvador, né? E aí eu quero inclusive fazer, como eu disse nessa proposta de voltar no tempo, fazer também o que eu não fiz na linha até então, que foi contar como foi a chegada, né? Então assim, eu cheguei em Salvador no dia 1 de fevereiro. Eu saí aqui da capital paulista no dia 31 e cheguei lá no dia 1 de madrugada. Eu cheguei lá por volta da 1 da manhã. E aí, enfim, coisas no aeroporto, tava empolgada e tudo mais. Acho que eu até coloquei um vídeo da minha super empolgação. E aí eu vi esse stand, não é stand que fala, né? Mas tipo, tinha uma partezinha lá dedicada à irmã Dulce, né? Dos pobres, que ela foi canonizada recentemente, em 2019, pelo Papa, né? E ela ficou muito conhecida pelos seus trabalhos solidários e trabalhar muito com a população pobre da Bahia, né? Eu não vou me aprofundar nessa figura, eu vou deixar todas as referências aqui embaixo, porque a minha intenção não é necessariamente me aprofundar em figuras históricas, a depender, né? Ela não é um dos casos, mas de pontuar a experiência no geral, tá? E trazer alguns pontos da pesquisa. E fui até o hostel. Eu cheguei lá por volta da 1 da manhã, e eu me lembro que eu fui dormir, e quando foi 3 da manhã, exatamente 3 da manhã, entre 3 e 4 da manhã, na verdade, eu ouvi um barulho e levantei da minha cama. E aí, eu fiquei em um hostel que ficava na orla, né, de Itapuã. Itapuã é uma região lá, eu vou tentar situar as pessoas, assim, situar as pessoas paulistanas aqui, né, que é o meu ponto de referência de partida das minhas vivências, né, que é a capital paulista.
Para que pensar que pessoas não soteropolitanas estão assistindo esse vídeo, talvez as soteropolitanas também. Mas então eu vou fazer alguns paralelos para que a gente entenda mais ou menos os recortes de classe de lá. Então, por exemplo, Itapuã, que é uma região que eu fiquei, não é necessariamente uma região que eles chamam de subúrbio, que seria mais ou menos as favelas aqui em São Paulo, mas também não era como se fosse uma Faria Lima, que seria mais ou menos o que eles chamam lá de Rio Vermelho, tá? Tô fazendo paralelos, tá, gente? Em relação ao recorte de classe, Rio Vermelho é uma região, né, de Salvador, que é bem elitizada. Então seria aqui que a gente chama de Pinheiros e Faria Lima, sabe? E ia ficar em Itapuã. Itapuã é uma região que seria mais ou menos Tatuapé, sabe? Eu tenho que deixar o computador aqui porque eu tô às vezes dando uma lidinha, tá? Mas Itapuã é essa região, assim, conhecida mais ou menos como se fosse fazendo esse paralelo com Tatuapé. E aí, eu fiquei perto da orla e lá, enfim, é uma praia muito bonita, muito limpa também. Já comentou aqui que quem foi em Salvador e fizer algum tipo de comparação com as praias paulistanas vai se arrepender. As praias de Salvador são muito limpas. E eu fiquei na frente, pelo menos nessa região onde eu tava de Itapuã, tinha uma estátua bem grande que é conhecida como a estátua de Itapuã, né? A sereia de Itapuã, que ela foi feita por Mário Cravo Júnior, né? Ali eu não vou saber mais ou menos quando foi a data, mas ela é muito representativa porque na verdade ela representa Iemanjá, né? Então, enfim, é uma ode, né? Uma escultura meio que de presente também, os pescadores e tudo mais. Então, assim, ela é uma estátua bem importante, bem interessante que tem ali. E, enfim, fiquei nessa região, cheguei ali por volta das 1h, e quando foi 4 da manhã eu vi uma grande passeata nesse lugar, né? E aí é isso, eu cheguei lá e teve uma grande passeata, assim, às 4 da manhã. Eu falei, gente, o carnaval já começou. A paulistana, né? E depois eu fui pesquisar um pouco mais, e aí o que tem muito famoso, assim, tem lavagens e lavagens, né? Mas é muito famoso as lavagens que acontecem em Salvador. Como assim? As lavagens das escadarias da igreja. A mais conhecida, que inclusive é um patrimônio, é a da igreja de Bonfim, que acontece em janeiro. Mas existem outras, como por exemplo a da qual eu presenciei, que é essa, que é a paróquia da Conceição, né? A paróquia Nossa Senhora da Conceição. E qual é a ritualística que tem ali? Às 4 da manhã, no dia 1, do dia 1 de janeiro, que é um dia antes do festejo de Iemanjá, os moradores se reúnem para anunciar. E eles se reúnem em uma grande, não vou falar passeata, mas uma grande festejo já para começar isso de madrugada, assim. Então, quando eu vi, eu falei, acho o carnaval, né, solto, assim. Mas não, na verdade, eles ainda têm essa tradição, né? Parte do todo da lavagem da escadaria da Nossa Senhora da Conceição. No outro dia eu fui ver essa lavagem, vou colocar alguns vídeos aqui enquanto eu falo. E foi muito bonito, assim. Eu acho que é importante pontuar que muito do que eu vi de festejo, pelo menos tirando das de Iemanjá, que é puramente do axé, elas são muito sincréticas, mesmo porque a própria ideia da lavagem é sincrética, né? Eu não vou entrar nos pormenores, mas a lavagem, na verdade, o que acontecia? Tinham as festas que eram da igreja católica, e depois disso, um pouco antes disso, aconteciam as lavagens, né? Que eram feitas pelos escravos, na verdade, para deixar os preparos prontos, né? E nesse processo, dadas as transformações, essa ritualística continuou. Mas, na verdade, originalmente, essas lavagens aconteciam como preparo para as ritualísticas católicas e vinham de exploração, né? E, enfim, não vou me aprofundar, vou deixar um link aqui, inclusive, de um documentário muito bom que fala da lavagem do Bonfim, e aí ele pontua de onde vem essa tradição. Enfim, então essa foi mais ou menos a minha chegada de Salvador ali, e já foi, assim, super ótimo, fui muito bem recebida em Salvador. E aí, no outro dia, o primeiro dia, inclusive, foi o dia 1 que eu fiquei lá. Foi basicamente isso. Tinha uns bloquinhos e aí tinha já uma comemoração ali naquela região. Cara, que lindo! É o filho gigante. Incrível, assim. Pra mim que não tinha, pra mim que só presenciei o carnaval, que só presenciei os festejos aqui de São Paulo, capital, ver os festejos de lá foi muito diferente, né? Então, acho que até no momento presente, acho que é isso que eu queria trazer, de como eu cheguei, de como foi minha chegada e tudo mais, foi tranquilo.
e como desde um primeiro momento eu já comecei a receber, tipo, informações culturais daquele lugar, já comecei a me deparar com questões, mas por que de madrugada tá passando, por que isso aqui, uma sereia na frente da orla, né, uma sereia, a estátua da sereia. Tudo isso mostra uma coisa que eu quero deixar também durante o vídeo, de que Salvador para mim foi uma região que não importa onde você esteja, você sempre vai se deparar com questões não necessariamente só culturais. Culturais existem em todos os lugares, mas as religiões de matriz africanas, a cultura de matriz afro em Salvador, ela tá pulverizada em todo lugar, então é inevitável que você esbarre com ela. Não é como se tentasse empurrar para debaixo do tapete. E mesmo quando a gente tem as lavagens, como eu disse, que também foram uma forma de sobrevivência, né? Pensar que tinham as festas católicas depois de axé, ainda assim elas coexistem, né? Muito forte, inclusive. Quando eu falar da festa de Iemanjá, eu vou falar inclusive sobre a tentativa que foi de apagamento dessa data. Mas enfim, no momento vamos isso. E aí vamos continuar com a questão do passado. Uma amiga minha falou que Salvador é um lugar de encanto, né? Porque quem vem não quer mais voltar. E é real, assim. É muito diferente, assim, se pensar de como essas pessoas lidam com a vida. E eu acho que é importante pontuar que eu vim aqui em período de carnaval, né? O que torna a experiência ainda um outro lugar, né? Porque eu acho que é legal e interessante pontuar que eu não estou conhecendo a cidade de fato em seus períodos pacatos e cotidianos. Estou conhecendo ela em um período de festa. E é um povo que sabe festejar, viu? É um povo que sabe muito festejar. Eu acho que esse trecho aqui eu quero trazer, principalmente, uma coisa que eu já falei no primeiro bloco sobre o acolhimento, mas o carnaval. Acho que esse bloco vai ser todo dedicado ao que eu falo sobre o carnaval. Aqui eu já, sim, joguei algumas coisas, mas eu quero aprofundar um pouco mais. Eu não fiquei lá no carnaval, né? Eu fiquei lá em nos 2 primeiros dias do carnaval. Mas como eu disse, quando entra nesse período, o Salvador basicamente fica quase que o mês inteiro nessa dinâmica, porque tem o pré-carnaval e pós-carnaval, né? O povo, e aí eu pontuo isso, é um povo que sabe festejar, né? E aí eu quero trazer algumas questões sobre isso. Primeiro que, conversando e sentindo algumas coisas assim, o Carnaval de Salvador é vivido majoritariamente por turistas, né? E por turistas que vêm de tudo quanto canto, não são turistas do tipo eu aqui, que vou ali visitar outro estado do meu país, não. São turistas de todos os lugares do mundo, né? E aí tem várias implicações nisso, né? Primeiro porque, por ser uma região majoritariamente negra, e o quanto de algumas dinâmicas ali que se reproduzem não são muito coloniais, né? Como assim, quer dizer? A exploração da mão de obra, mas tem em todos os lugares, né? Mas lá eu sinto que o carnaval, por ser um ponto de referência desse estado, então ali a coisa ela toma uma outra dimensão, né? Então a gente tem a objetificação desses corpos no carnaval, a objetificação do corpo negro, a gente tem esses turistas que a maioria são brancos, e colocar realmente, objetificar, eu acho que essa é a palavra, eu acho que eu vou transitar por esse lugar. Então, eu digo e pontuo de novo que o carnaval é um lugar de contradições, né, dentro desse espectro, porque é muito vendido mundialmente, mas não se fala das entrelinhas, né, do porquê que ele é o maior, né, será que tem relação também por ser muito explorada aquela população, se essa população está aproveitando, a maioria da população nesse período está trabalhando para conseguir juntar um dinheiro, porque isso também é uma coisa importante de pensar. Salvador tem um holofote único exclusivamente no carnaval. Ele recebe um massivo investimento no carnaval e durante o restante do ano, né? E aí muitas pessoas aproveitam para fazer essa economia, né? Fazer essa reserva de repente durante o ano, para sobreviver depois durante o ano, mas assim, a se pensar, né? Os investimentos que se dá aos outros estados, e aí é se pensar justamente quem está aproveitando esse carnaval, né? Tem um texto de uma doutoranda que eu gosto muito, a Jade Lobo. Ela estuda sobre relações étnicos raciais e tudo mais, e ela postou um texto que fala justamente sobre isso. Agora eu não me lembro, acho que o nome era Nossos Blocos Não Vão Ficar Mais na Rua, uma coisa assim, eu não me lembro o título do texto que ela postou no Instagram, mas o conteúdo é importantíssimo. E ali ela critica, e ela traz justamente essa questão de como a apropriação cultural acontece nesse período, como a população que criou e que, enfim, é dono legítimo, dono no sentido que pulveriza, que realmente é a raiz dessa cultura, não está vivenciando essa cultura no período do carnaval, porque não se tem direito ao lazer. Então essas pessoas não estão aproveitando de fato, porque elas estão tendo que trabalhar, e trabalhar tanto nas suas vidas pessoais como principalmente nesse carnaval para fazer ele funcionar, entende? Então esse texto é muito interessante, inclusive porque ela pontua sobre essas pessoas que fazem o sarcasmo o ano inteiro, não o ano inteiro, mas fazem o sarcasmo dessa cultura e depois vão querer lá vivenciar, né? Porque
Porque de repente você chama de chacota, mas nesse momento a chacota é o que você quer ser. Então eu acho o texto dela muito bom, eu vou deixar aqui embaixo também, porque eu acho importante que vocês leiam, pra vocês entenderem como o processo do carnaval em Salvador tá se tornando uma coisa... foi, né? Acho que em algum momento não foi, mas assim, isso está se tornando uma questão muito comercial, né? E como isso, as implicações, né? Porque quem é dali, em maioria, como disse, são os turistas. Então eu acho que é isso que eu queria trazer sobre o carnaval. Foi muito bom, eu vou falar como foi o fim do carnaval, é muito bom e eu aproveitei horrores, né? Mas é isso, eu acho que como minha vivência ali já não tava no lugar muito estritamente de ir pra aproveitar e viver o carnaval ali, foi viver de uma forma muito legal, mas sempre olhando esse outro lugar que a minha vivência, que as minhas questões nunca me deixaram não ter. É uma percepção que eu nunca vou deixar de ter, no sentido de sempre estar procurando essas coisas, e elas estavam escancaradas, né? Essas relações, elas estavam escancaradas. Então, eu acredito que seja isso. Eu acho que a gente vende muito o Carnaval de Salvador, e é importante, a gente pode falar que o movimento comércio e tudo mais não é mentira, mas a gente também tem que pensar por que só, muito provavelmente, quando esse estado recebe um grande investimento, porque, assim, inúmeras implicações, né? Como pontuei no vídeo e como pontuei aqui. Acho que é isso, não tenho muito mais o que dizer sobre o carnaval, até então é muito presente, mas é isso. Vamos continuar o vídeo. Existe toda uma logística, é muito bom, assim, pelo menos para mim que sou turista. Acho que os moradores que moram, os moradores alguns não é tão bom assim, né, pelo menos que eu conversei, nem todos aproveitam, porque muito, e acho que é importante colocar, muito de quem faz esse carnaval funcional são justamente os moradores que durante esse período estão trabalhando feito uns loucos, né, para dizer mais específico, estão sendo explorados, né. Então é muito de se pensar quem levanta esse carnaval e quanto tem de exploração mesmo, sabe? Por trás de tudo isso, né? O quanto esses trabalhadores estão ganhando pra estar fazendo o que estão fazendo, se vale a pena, muitos deles talvez não vão desenvolver várias questões de saúde depois. Então, já adianto que há muitas contradições no Carnaval de Salvador, que é muito conhecido e muito vendido mundialmente, mas que, portanto, também carregam algumas questões que também são reflexos de ser uma cidade de maioria negra, né? E isso também é uma coisa que eu percebi muito. Eu acho que muito de eu me sentir muito acolhida aqui tem estrita relação com o fato do estado ser de fato em maioria negra. E isso ser perceptível nas ruas, isso é perceptível em vários momentos. Ao mesmo tempo que isso é um fato, né, enquanto relação que se estabelece, é fato que também as pessoas em lugares de poder tendem a ser pessoas brancas, né. Não vou entrar nessas questões raciais no momento, mas é óbvio que falar de Salvador é falar de questões raciais, né. Muito recentemente a Beyoncé veio pra cá, isso ficou bem famoso. Não vim aqui por causa disso, vim aqui porque, né, por outros fatores, muito antes dela surgir aqui. Também trabalho, entre tantas outras coisas que trabalho com dança. E aqui capital, Salvador também tem um lugar assim muito importante com esse lugar da dança e tudo mais, né? Então com vários pontos artísticos, na verdade, né? Mas acho que a dança pra mim era um lugar importante. E realmente, assim, eu tive contato nos bloquinhos eu vou citar aqui o bloquinho dos Malês, que foi um bloquinho lindo que eu vi. Eles têm uma sede muito perto de onde estou ficando, não citarei o lugar onde estou ficando, mas o hostel maravilhoso, mas assim, é fato que tudo que eu consegui pegar ali daquele lugar, aqueles ensinamentos ali na rua mesmo, no bloquinho, na troca, é muito diferente, assim, a forma como eles têm isso no corpo, a forma como eles fomentam isso, assim, tá sendo muito importante pro meu desenvolvimento enquanto também, entre tantas outras tarefas que eu faço nessa linha, né? Mas aqui eu falo sobre a questão da dança, né, gente? Pra quem não sabe, eu também trabalho com dança, eu trabalho com muitas coisas, na real, e dança é um deles, assim. E o que acontece, né? Eu pontuo sobre esses ensinamentos que eu consegui pegar assim, nos bloquinhos e tudo mais. É óbvio que também tem as aulas da Vânia lá, que acontece no Pelourinho. Eu deveria ter ido, não consegui ter tempo de ir, por inúmeras questões. Mas eu acho que é importante trazer isso pra cá, pra de novo resgatar uma coisa que eu disse, mas que eu acho que não me aprofundei, né? Estar em Salvador é se esbarrar a todo momento com algum elemento da cultura afrodiaspórica, assim. E eu acho que isso faz com que a região também seja um lugar em que a gente não consegue fugir disso, de fato, mesmo que a gente queira muito. Não que eu quisesse. Então também foi um ponto muito diferente, tá, em Salvador, porque tinha uma estátua que eu não sabia manjar. De repente você tava andando, via
vinha um capoeirista, sempre tem alguma coisa que acontece ali, e aí faz lembrar, ou nunca esquecer de onde você tá. E isso foi muito interessante pra mim, né? Nesse um dos bloquinhos, que inclusive foi o bloquinho dos malês, né? Tem uma questão histórica ali, né, gente? A revolta dos malês e tudo mais, então vou pontuar isso no outro bloco. Sobre segurança, né? Sobre questão de segurança pública, né? Você tá andando e encontra pulverizado elementos das religiões, não só religiões, mas da cultura afrodiaspórica, assim, né? Não pontuo sobre educação ainda, não sei se eu vou falar, mas não consegui ter acesso a algumas escolas que eu gostaria muito de ter conhecido a Escola Maria Filipa, que é uma primeira escola antirracista afro, né? Afro-brasileira e antirracista aqui no Brasil, espero conhecer em breve. Mas não tive tanto acesso à educação, a educação no sentido de não conseguir ter tanto olhar para conseguir nas escolas e tudo mais, então eu não vou me aprofundar sobre isso nesse vídeo, nesse diário de bordo. Eu pretendo retornar para lá, mas eu vou falar isso só no final. Então vamos continuar com o vídeo. Eu acho que é isso, Salvador nesse momento é esse lugar de encanto, é esse lugar de contradições, acho que como todos os lugares, né? Tendo a pontuar também a questão da segurança aqui, da segurança pública. Um amigo meu já tinha vindo pra cá e falado sobre essa questão de quanto aqui é muito mais violento, assim, a questão da polícia militar. E eu também estou sentindo muito isso. Eu sinto que a polícia militar aqui em Salvador é muito pior que a de São Paulo, assim, muito, muito pior. E são em detalhes, assim, que não são tão detalhes, nas formas como elas se formam, elas se conformam, como elas estão nos bloquinhos também, a forma que elas se posicionam esperando a qualquer momento caírem numa truculência, assim. Não sei se as pessoas que moram aqui acham isso, perguntei pra algumas sim, outras não. Eu tô usando isso como parâmetro da Polícia Militar em São Paulo, que também já é bem truculenta, né? Sobre a segurança pública, eu trago aqui pra vocês o exemplo do que eu tive no carnaval, né? E eu acho que é importante trazer nesse recorte, porque primeiro foi o que eu vivi, segundo porque ali eu acho que algumas coisas se escancararam, né? Eu fui em alguns bloquinhos e assim, eu nunca senti o tipo de violência, o tipo de agressão, o tipo de truculência, perversidade, vamos colocar aqui, né? Que eu senti na Polícia de Salvador. Eu vou colocar alguns dados aqui que falam, né, que a Polícia de Salvador é uma das que mais mata, inclusive em números, assim, proporcionais à guerra. Também tem essa questão. O que você está falando, paulista, né? O que você está falando? Mas assim, realmente, gente, há limites. No sentido de, de entender os devidos paralelos, porque não vi nunca em carnaval aqui em São Paulo, aquela multidão, assim, e as pessoas se abrirem como se fosse uma espécie de cratera para que passasse uma fila de policiais por pura demonstração de poder. Esse é o nome, demonstração de poder. Deixa eu consertar aqui minha tela. Aqui. Foi. Então, não tem outra justificativa. Então, assim, era bizarro, assim, a gente tava andando no bloquinho, os bloquinhos de Salvador são muito cheios, são muito cheios. Eu acho que eu nunca vi um bloquinho tão cheio quanto o de Salvador. É realmente uma coisa de outra dimensão. E do nada, num espaço que não existe, se abre ali um corredor para que passe, assim, figuras de autoridade, né, figuras de segurança pública. Então, assim, eu realmente fiquei bem surpresa. Mais surpresa do que isso, isso já é pra mim uma coisa, assim, de outro mundo. Outra coisa mais, assim, elevada ao quadrado, é a forma como se caso você encoste nessas pessoas, assim, você faça assim, eles caem numa violência que não tem necessidade. E independente do seu gênero, independente de qualquer coisa. Se fosse uma criança, ali aconteceria. Então, assim, eu acho muito truculento, né? Entre outras coisas ali também das vivências cotidianas, né? Com a polícia militar, dos embates. E aí, várias justificativas tem pra isso, né? Obviamente, não me sentia nada um pouco segura ali junto com a polícia, mas na verdade não, né? Não me sentia segura ali. Porque, de novo, aí tem um recorte, independente de eu ser de outro estado, eu sou uma mulher negra. E aí tem o fato justamente de pensar como isso tem essa relação com o fato de, né, ser um estado em maioria negra e como essa forma de segurança pública tem a ver com uma espécie de possibilidade de repressão e pulverização do medo para que as pessoas não tentem nada, né? Pensando que o estado de Salvador foi o primeiro estado que teve uma revolta muito famosa, né? Por isso que eu falei dos bloquinhos lá, que é a revolta dos malês, que foi uma revolta dos negros muçulmanos, e ficou muito famosa porque foi uma revolta que, assim, foi muito potente, abafada também, né? Muitas revoltas brasileiras foram abafadas, mas essa é uma das que foram importantes e foram feitas por pessoas lá em Salvador e representa muito. Então, tipo,
toda essa parte policial nada mais é do que pra você ter medo, né? E, enfim, mas muito medo, né? Porque a polícia é outro nível lá. Então eu trago essa questão da segurança pública, acho que deixa eu dar uma olhada. Eu trago essa questão da segurança pública porque me pegou muito, assim. É sempre ouvir falar, mas quando você vivencia é outro sentimento, né? Então penso eu que é isso, assim. Deixa eu ver se tem algo, mas eu creio que é isso. Vamos continuar o vídeo. Né? Pensando também que Bahia é um lugar de uma grande população preta, né? Então acho que tem muito mais essa lógica de, por ser isso, ela necessariamente também fazer uma função de repressão muito mais profunda, né? Então, que é justamente disseminar o medo de uma forma muito mais proeminente. Não que em São Paulo isso não aconteça, mas aqui acontece muito, muito mais. Enfim, então acho que é isso. Eu não tive a oportunidade de conhecer algumas escolas aqui, mas também conversei com pessoas que falaram que as questões da educação aqui também são precárias, mas também não preciso me aprofundar mais. Eu acho que o que eu coloco dessa viagem pra mim agora, no momento, enquanto coisas muito positivas que eu venho tendo aqui, é justamente esse lugar de reencontro. Eu realmente sinto, apesar das várias questões que Salvador carrega, que para uma pessoa preta, que tem minimamente letramento racial, também tem isso, né? Que vem pra Salvador, ela consegue fazer uma leitura do lugar e consegue sentir uma energia muito outra, assim. Eu fui no Pelourinho ontem e eu acho que foi muito delicioso aquela experiência do Pelourinho. Vou colocar as fotos depois, vou colocar os vídeos assim enquanto falo, pra vocês terem uma noção. E eu fui de noite, assim, e era muito gostoso aquele lugar, era uma energia muito, muito boa, assim. E eu acho muito contraditório pensar que o Pelourinho, historicamente, foi um lugar de muita violência, né, pra dizer o mínimo. E como a cidade conseguiu ressignificar isso e transformar aquilo em um lugar que hoje eu sinto que é um lugar de muita pulsão. As pessoas que moram aqui em Salvador, eu vou fazer o recorte, né, gente? Porque não dá pra falar da Bahia, não fui em todos os lugares da Bahia. Mas aqui em Salvador é um povo que sabe cozinhar muito bem. Comi o acarajé, né? Vim pra Bahia e não comer, vim pra Salvador e não comer acarajé é um grande pecado, entendeu? Um acarajé delicioso. E tive experiências muito positivas aqui mesmo, assim. Então eu não tenho muito o que dizer sobre coisas assim, né? E obviamente o privilégio de poder conhecer os estados e poder estar desenvolvendo essas análises e entendendo e podendo fazer essas associações e paralelos não é algo que todas as pessoas vão poder fazer. E então eu acho que é por isso também que eu tô aqui pra compartilhar, né? Pra falar um pouco pra vocês como tá sendo essas experiências nesses estados e pra entender um pouco mais do que é Brasil, né? Nessa toada, né? Se existe, né, Brasil, que eu chamo de Brasis, né? Mas enfim, gente, eu acho que é isso no momento. Eu tô aqui uma semana, né? Eu ainda vou ficar mais 2 dias. Provavelmente hoje eu irei pular no carnaval. Fui nos bloquinhos muito bons, assim. Teve festejo de Iemanjá e já foi muito potente. Apesar de ter algumas questões com esses festejos, porque tem um caráter muito propagandístico e político. Não o festejo em si, o dia em si é muito importante, mas a forma como algumas estruturas são colocadas aqui. Tanto aqui algumas pessoas não necessariamente estão no festejo de Iemanjá da forma como é posto, mas elas em seus terreiros estão fazendo as suas oferendas, né? Então é sempre interessante tentar perceber o que é da cidade enquanto algo realmente visceral, que tem profundidade, que tem fundamento, e o que é meio tipo um caráter de vitrine, né? O meu fez esse vídeo aqui sobre as vitrines que cada estado, cada cidade vende dos seus estados, né? E realmente eu acho que vir pra cá em período de carnaval você tem uma cautela ao olhar pra isso e saber que, opa, tem coisas que não são o que são, sabe? E é isso, gente. No momento é isso. Quando eu estiver indo embora, faltam 2 dias, eu vou fazer outro diário pra complementar, até porque isso aqui vai ficar enorme. E é isso. Beijos e até logo mais. Pronto, eu acho que finalizou. Esse foi todo o vídeo que enfim, o trecho que eu contei lá sobre como eu fiquei e tudo mais. Mas a parte final,
sobre... Bem na hora que eu tava indo embora, já tava bem feliz, tava realmente com outro semblante, né? Vou fazer a montagem, falar de todas as experiências que eu vivi aqui, mas é isso. Estou arrumada, pronta para voltar para a minha casa. Minha morada não sei mais se ela é minha morada, mas para voltar para as minhas rotinas, as minhas obrigações, outra pessoa, outra Kevin. Ter passado aquele tempo lá foi muito importante pra mim, então resgatar umas energias assim que estavam sendo sugadas aqui na capital, né? Viver meio urbano tem seus prós e contras, assim, e enfim, às vezes é muito bom sair e também é muito bom retornar, sempre esse lugar ambíguo. Mas a questão aqui eu reforço muito durante o vídeo essa questão do acolhimento e, de novo, eu acho que é difícil você sentir isso em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar do mundo assim. Então, acho que é interessante a gente se expor a lugares em que a gente vai entendendo o porquê das coisas, né? Tá, em Salvador foi isso, entender o porquê das coisas e entender que, de fato, estar lá, em maioria e tudo mais, negra, foi importante, mas eu acho que também é legal fazer um recorte do letramento racial, né? Nem todo mundo que tá lá, na verdade, existe uma ilusão, existe uma toada, uma espécie de narrativa que ronda a nossa imaginária de que é isso, né? A pessoa que é, de fato, uma pessoa, enfim, uma pessoa negra, mas ela não tem letramento racial. E aí, às vezes, acaba que você não vai necessariamente conversar ou trocar com tantas pessoas lá, porque é isso, acaba que reproduz também, não só reproduz, mas a gente pensa numa educação nacional que não é pautada no letramento racial. Então, mesmo uma cidade que é claramente ou escuramente, né, é que você encontra elementos espalhados na região inteira que remetem à cultura afrodiaspórica, isso não significa que todas as pessoas ali que se você sentar para conversar vão saber enfim, te dar informações, conhecimentos e trocas que esclareçam algumas coisas, né? De novo, escureçam algumas coisas. Então, eu sou com os festejos de Iemanjá. Inclusive, foi uma das coisas que eu pouco contei aqui, né? Eu contei sobre muitas coisas, mas ainda não falei dos festejos de Iemanjá, que inclusive foi o que me levou lá na data que fui. Gostaria de ter ido um pouco mais tarde, inclusive para aproveitar o carnaval, mas acho que foi até bom. Aproveitei pouco tempo dele, mas eu queria mais ir pelos festejos de Iemanjá, né? Pra quem não sabe, eu ainda não tô frequente no terreiro, né? Ainda tô num processo aí e tudo mais, mas sou ligada a, né? E fui pra lá também pra entender como funcionavam algumas coisas por lá, né? Então, assim, os festejos de Iemanjá lá acontecem do dia 1 até o dia 2, né? No dia 2 é o fato em si, e no dia 1 tem todos os preparos, tem todas as ritualísticas no terreiro e tudo mais. Eu vou colocar minha foto aqui em que eu levo a rosa lá no dia 1. Eu fui bem cedo no dia 1 porque eu não queria deixar pra depois, porque eu ouvi falar que depois é um caos. E, de fato, foi isso que eu fiz. Mas aí vamos começar a pensar sobre, né? Uma primeira coisa que eu quero colocar aqui, e que eu depois também vi o vídeo da Bárbara Carini, vou deixar o vídeo dela também linkado aqui, em que ela, inclusive, critica, não só critica, né? Ela realmente é uma pesquisadora baiana e ela fala, inclusive, o que ela sente um pouco do CCG de Iemanjá, né? E é uma coisa que eu senti muito, né? Eu sinto que o CCG de Iemanjá lá, pelo menos no dia 2, tinha um caráter muito comercial e propagandístico. E por que eu falo isso, né? Primeiro, pela quantidade de pessoas que estavam nesse lugar, então é óbvio que tem um caráter propagandístico, e porque no meio dos festejos tinha muita propaganda política, né? Ano de eleição e um político X, que eu não vou citar nomes, mas acho que é bem conhecido lá, tava lá e tudo mais. E aí também porque tenho amigos meus que são amigos assim, tenho conhecidos que realmente vão para Salvador, que são de Salvador, que eles não têm essa relação com essas manifestações, com essa ritualística desta forma como é pregado enfim, né, da forma como se dá, porque essas pessoas estão de fato em seus terreiros fazendo as suas formas de oferenda, né? E aí uma coisa interessante que a Bárbara Carini fala é inclusive a relação geográfica que tem, né? Onde acontecem as festas de Iemanjá? Acontecem no Rio Vermelho, que é uma região muito, muito, muito elitizada da região de Salvador. Então as pessoas que vão comemorar, de repente vão festejar, as pessoas que moram lá e que vão, de repente querem festejar, elas têm que sair de um lugar muito distante para isso. Então assim não é comum, né? Geralmente quem aproveita isso realmente são os turistas, né? Então, de novo, eu entro nessa seara, né? É diferente da festa do Bonfim, que é uma região que se dá, acho que na Cidade Baixa de Salvador, então tem mais uma população negra de subúrbios mesmo, de favelas, como eles chamam mais de subúrbios, se eu não me engano. Se alguém no soteropolitano estiver vendo isso e eu estiver falando errado, por favor, me corrija. Então é isso, assim, é o que eu senti aqui.
A data em si dos festejos dia de Iemanjá é extremamente importante, né? Óbvio, gente, da nossa orixá. Inclusive, lá é a única data que de fato é de axé, né? Ela não tem nenhum sincretismo religioso, não tem nenhuma mistura com nenhuma outra, com nenhum outro santo católico e tudo mais. E pensando que o processo de sincretismo é um processo que se dá segundo dias única e exclusivamente para a sobrevivência, tá? Das religiões lá, esse sincretismo das religiões de matriz africana não acontecem porque somos amigos, que legal, não acontecem porque as religiões precisam sobreviver, e aí esses processos se dão, né? E aí é isso, assim, eu acho que da festa do Iemanjá me fica muito esse lugar. Foi uma festa que eu aproveitei também, não vou ser hipócrita, mas entendendo muito que não era ali necessariamente que eu ia buscar o que eu precisava no sentido espiritual, talvez, pelo menos no sentido do que eu via enquanto estandarte, o que foi investido profundamente pelo Estado, né? Porque, de novo, essa característica dessa forma de festejar tem muito mais a ver com um caráter comercial, que é muito mais para os turistas do que para as pessoas que de fato ali comemoram essa data, né? Pelo menos as ornamentações, né? A coisa em si e todos os ritos, eu vou colocar também umas fotos e tudo mais, elas são essencialmente fundamentais, né? Mas a forma como isso se dá tem muito a ver com quem está lidando, com quem está dominando esse cenário, como que as coisas são colocadas, né? Tanto é que também a festa de Axé de Iemanjá, né, foi tombada, ela também é um patrimônio, tombada não, né? Tombada é complicada, mas é um patrimônio, só que durante muito, e foi dada como patrimônio justamente porque teve uma movimentação interna ali, para que ela se transformasse no dia do Rio Vermelho, eu acho que uma coisa assim, e não uma festa do Rio Vermelho e não uma festa de Iemanjá. Então tem um movimento ali também que ainda é meio conservador, né? E isso se dá porque a região é, de fato, uma região de maioria branca, né? Uma região elitizada de Salvador. Então, enfim, eu acho que são essas minhas concepções gerais da minha vivência em Salvador. Acho que eu passei pelos pontos principais, que foi carnaval, CC de Iemanjá, essas questões dos embates e tudo mais. Vou colocar ali depois como foi minha saída, como voltar para São Paulo foi bem complicado, porque eu tive que voltar para uma rotina por um tempo ou outro. Acho que minha experiência foi muito satisfatória lá em Salvador, eu gostei, eu pretendo voltar, me despir um pouco mais de algumas ignorâncias, né? Eu acho que é isso. E foi um lugar de pesquisa muito intenso, mas foi um lugar de pesquisa que ainda tá muito raso, assim. Tem muita coisa que eu quero entender de Salvador e para isso eu tenho que voltar lá e entender algumas coisas outras, né? Mas no momento eu acho que é isso. Então, encerro por aqui esse primeiro diário de bordo. Espero que vocês gostem, espero que vocês tragam muito mais pra gente poder trocar. E, enfim, fica aqui a gratidão por todo mundo que me acompanhou nesse processo, que todo mundo que assistiu o vídeo, mas que todo mundo que de repente vai ver e também tava lá comigo e entendeu como se deu essas coisas. E eu acho que é isso.